Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal Manoel Matemático. É isso aí, então vamos direto ao assunto para mais um vídeo da série Equação do Primeiro Grau. E hoje com o tema Equação do Primeiro Grau com denominadores. Então nós temos aqui uma equação do primeiro grau, onde no primeiro membro e no segundo membro nós temos denominadores. Primeiramente, nós vamos determinar o menor múltiplo comum dos números 2, 5 e 4, que são os nossos denominadores. Neste caso, vamos lá. Os múltiplos de 2 é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, enfim. E assim por diante. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Então, para você determinar o menor múltiplo comum, se você quiser fazer separadamente e depois determinar o menor número que se repete em cada um desses números aqui, em cada uma dessas sequências, melhor dizendo, o menor número diferente de zero, quero deixar bem claro, até cortei aqui o zero aqui, ó, o menor número diferente de zero que se repete em cada uma dessas sequências aqui. Então aqui nós temos a sequência dos múltiplos de 2, a sequência dos múltiplos de 5, a sequência dos múltiplos de 4. Bem, o menor número que se encontra nessas sequências diferente de zero é o 20. Nós temos o 20 aqui e aqui. O 20 também está nessa sequência aqui. Observe que o 10 está nessa sequência, mas nesta sequência não encontramos o 10. O 12 está nessa sequência, depois do 10 vem o 12, também está nesta sequência, mas nesta sequência não encontramos o 12. O 4 está nesta sequência e nesta sequência aqui, mas o 4 não se encontra na sequência dos múltiplos de 5. Então, o menor múltiplo comum dos números 2, 5 e 4 é o número 20. Traçamos uma linha horizontal debaixo da equação com denominadores e colocamos o nosso menor múltiplo comum encontrado, ou seja, o 20. Neste caso, o 20 é o nosso menor denominador comum desses números aqui, nesse caso que ele vai ser. Então vamos lá. Pegamos o 20 e vamos dividir por 2 e multiplicar por x. Ou seja, o procedimento é esse. Coloco uma linha horizontal debaixo da equação, coloco o denominador que nós encontramos, no caso é o 20. Agora você vai pegar este número, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Assim, ó, 20 dividido para 2, 10 vezes x, 10x, mais 20 dividido para 1 é 20 vezes 1, é o mesmo 20, igual, agora do outro lado, 20 divide por 5, 4, vezes x, 4x, mais 20 divide por 4 é 5, vezes 1 é igual a 5. Agora você cancela o 20. E agora resolve esta equação que se encontra aqui acima do traço horizontal. Vou colocar ela aqui. A equação 10x mais 20 igual a 4x mais 5. Vamos juntar os termos algébricos semelhantes. Lembrando que quem muda de membro, muda de sinal. Então, nós temos aqui o nosso primeiro membro da equação e o nosso segundo membro da equação. Neste membro aqui, vai ficar os termos algébricos que possuem
incógnita. E neste membro aqui, os termos algébricos que não possuem incógnita. Então, nós temos 10x, que já se encontra aqui no primeiro membro, mais 4x, que passa para cá, menos 4x. Aqui nós temos mais 5, que já se encontra aqui, mais 20, nesse caso, muda de membro, muda de sinal. 10x menos 4x é igual a 6x, que é igual... Vejam só, neste caso, na adição algébrica de números inteiros, nós procedemos da seguinte maneira. Veja bem, mais 5 menos 20. Quando esta adição algébrica, os sinais são diferentes, você faz uma continha de menos e repete o sinal do maior em módulo. Observe, o que é módulo? É a distância do número até a origem. A distância do mais 5 até a origem é de 5 unidades. E a distância do menos 20 até a origem é de 20 unidades. Observe que a distância do menos 20 até o zero é maior que a distância do mais 5 até o zero. Então, neste caso, o sinal que nós vamos repetir é o sinal de menos, porque a distância do menos 20 é maior. Fazendo uma continha de menos, você pode dizer 20 menos 5, ó, 20 menos 5 é igual a 15. Continuando a nossa continha, podemos continuar ela aqui. Veja só, 6x é igual a menos 15. Se 6x é igual a menos 15, 1x é igual a menos 15 dividido por 6. Ou seja, x é igual a menos 5 meio. Neste caso, nós simplificamos o menos 15 e o 6 por 3. 15 dividido para 3 é 5 e 6 dividido para 3 é igual a 2. Então, pessoal, aqui primeiramente você deve traçar uma linha horizontal para resolver esse tipo de equação. Traça uma linha horizontal, encontra o menor múltiplo comum dos denominadores que nós temos na equação, neste caso é o 20, pegamos o denominador, o 20, e dividimos por cada denominador da equação e multiplicamos por cada numerador. 20 dividido para 2 é igual a 10 vezes x, 10x, mais 20 dividido para 1 é 20 vezes 1 é 20, que é igual a 20 dividido para 5 é 4 vezes x é 4x, mais 20 dividido para 4 é 5 vezes 1 é igual a 5. Cancela o denominador, pega a equação que se encontra no numerador, certo? E junta os termos algébricos semelhantes. Lembrando que colocar no primeiro membro os termos algébricos que possuem incógnita, ou seja, que possuem a letra. Tanto faz ser x, y, w, t, certo? E no segundo membro, os termos algébricos que não possuem incógnita. Eu gosto de trabalhar assim para definir, mas você pode também inverter. Se quiser colocar no primeiro membro os termos algébricos que não possuem incógnita e no segundo membro os termos algébricos que possuem incógnita, não tem problema, você vai chegar ao mesmo resultado. Então, o resultado final aqui que nós encontramos, ó, 10x menos 4x é igual a 6x, certo? E mais 5 menos 20 é igual a menos 15. Lembre bem aqui, ó, aqui nós temos uma adição algébrica de números inteiros. Neste caso, como os sinais são diferentes dos números inteiros, você faz uma continha de menos e repete o sinal do maior em módulo. Módulo é a distância do número até a origem, até o zero. A distância do mais 5 até o zero na reta numérica é de 5 unidades. E do menos 20 até a origem é de 20 unidades. Então, pessoal, neste caso nós encontramos aqui o resultado, 20 menos 5 é igual a 15. Ou seja, mais 5 menos 20 é igual a menos 15, porque nós repetimos o sinal do maior em módulo. Se 6x é igual a menos 15, 1x é igual a menos 15 dividido para 6. Ou seja, 1x, simplificando aqui por 3, é igual a menos 5 meio.
Bem, eu vou colocar mais uma equaçãozinha aqui para a gente entender melhor esse assunto. Deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar aqui o meu quadro aqui, bem direitinho aqui, para mim colocar mais um exemplo para você entender melhor. Se você não entendeu, eu vou colocar aqui mais um exemplo para você entender, certo? Então vamos lá. Então lembrando que esse é mais um vídeo da série Equação do primeiro grau. Então deixa eu pegar aqui uma equação, vou pegar uma equação bem simples aqui, 2x sobre 3 mais 5/6 de x, 2/3 de x mais 5/6 de x é igual a meio. Lembrando que uma equação, o primeiro membro é igual ao segundo membro. Então vamos lá. Inicialmente, como eu falei para vocês, nós traçamos uma linha horizontal debaixo da equação e depois determinamos o menor múltiplo comum dos denominadores da equação. Então, nós temos aqui os denominadores 3, 6 e 2. O menor múltiplo comum desses denominadores aqui é o próprio 6. Por quê? Porque o 6 é múltiplo do 2 e o número 6 também é múltiplo de 3. Então, neste caso, fica simples definir que o menor múltiplo comum desses denominadores aqui é o próprio 6. Quer ver? Veja aqui comigo, ó. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9 e assim por diante. E os múltiplos de 6 é 0, 6, 12 e assim por diante. Então, observe que o menor múltiplo comum dos denominadores 3, 6 e 2 é o próprio 6, pois o 6 ele aparece na sequência dos múltiplos de 2, dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 6. Lembrando que nós estamos considerando os números que pertencem à sequência mais diferente de 0. Tá bom? Senão, em todos os casos, só daria 0. Mas, nesse caso, tem que ser diferente de 0. Então, nós temos aqui o menor múltiplo comum diferente de 0 em cada uma dessas sequências aqui é o 6. Pegamos o 6, colocamos aqui, certo? E agora nós vamos dividir e depois multiplicar. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 6 dividido para 3 é igual a 2. 2 vezes 2x é igual a 4x. Então, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2x é igual a 4x. Mais 6 dividido para 6 é 1 vezes 5x é igual a 5x. Certo? Então, 6 dividido para 2 é igual a 3 vezes 1 é igual a 3. Cancela o denominador. Esta equação aqui, 4x mais 5x igual a 3, observe que ela já está organizada. Os termos algébricos que possuem incógnita já estão no primeiro membro e os termos algébricos que não possuem incógnita já estão no segundo membro. Então, não há necessidade mais de fazer aquela organização de colocar os termos algébricos que possuem incógnita no primeiro membro e os que não possuem no segundo membro, fazendo a troca de sinal ali nos termos que mudam de membro. Então, aqui nós temos um total de, fazendo a continha aqui, 9x, que é igual a 3. Então, se 9x é igual a 3, um x, gente, é igual a 3, certo? Dividido por 9, que isso aqui simplificando, né, por 3,
dá 1, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então aqui nós temos um total de, ou seja, a raiz dessa equação, no conjunto dos números, vamos colocar aqui, se fosse no conjunto dos números racionais, igual a 1/3, certo? Se fosse no conjunto dos números naturais, não tem solução, né? Porque 1/3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Bem, pessoal, por hoje é só. Essa é uma explicação. Deixe o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal e deixe também os seus comentários. Se você gostou, se você não gostou da explicação, então é isso aí, pessoal. E até a próxima aula.